Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, versículo de número 12. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos a perseguição implacável de Saul a Davi. De todas as formas, Saul queria matar Davi, Davi estava fugindo de Saul. E Deus sempre poupando a vida de Davi, porque Deus tinha um propósito e tem um propósito na vida de Davi naquela época. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 24 e o capítulo de número 25 e vamos ver o que vai acontecer. Qual será a narrativa no qual nós vamos ver? Será que novamente Saul vai continuar perseguindo Davi ou o que irá acontecer? Nesse capítulo 24 acontece o seguinte: Davi poupa a vida de Saul. O quê? Depois de tanta perseguição, depois de tudo o que aconteceu, agora Davi vai ter a oportunidade de acabar com Saul e ele vai poupar a vida? Como assim? Vamos ver no estudo de hoje. Olha só o que acontece. Saul ele escolhe 3.000 homens de todo Israel para novamente ir até Davi, tentar encontrar Davi para poder matá-lo. Ou seja, Saul nada tira da cabeça dele que ele precisa matar Davi. É um ódio, é algo dentro do seu coração que não vai sair. E assim ele implacavelmente vai continuar atrás de Davi. E o que acontece? Ele arruma ali 3.000 homens selecionados de todo Israel para ir de encontro e encontrar Davi. E nessa procura, Saul ele sente mal da barriga e ele vai até uma caverna, tinha uma caverna ali próxima, e ele chega até naquela caverna para aliviar o ventre. Olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Lá na Bahia tinha umas tocas, a gente chamava de tocas, é umas cavernas, pode dizer. E a gente consegue ver um escuro dentro da caverna, ali na porta da caverna, ali onde entra na caverna, a gente consegue ver um pouco para dentro. E não se sabe o que tem lá dentro. Então quando a gente ia mais para dentro, a gente conseguiria ver mais. Até chegar a um ponto de não vermos mais nada e precisar ali de luz para clarear. O que acontece? Quem está lá dentro da caverna consegue ver lá fora, onde está a luz, o foco de luz lá fora. Consegue ver quem passa lá. E até certo ponto, as pessoas de fora conseguem ver quem está entrando. Porém, depois de lá dentro, tem momentos no qual só o pessoal de dentro consegue ver lá fora. Por isso Saul escolheu este lugar para aliviar o seu ventre. E olha só o que acontece. Os homens e Davi estavam nessa caverna lá no fundo, escondidos, sentadinhos. Então aqueles homens de Davi estavam vendo o que estava acontecendo. E eles sabiam que Saul poderia encontrar eles lá dentro. Só que Saul foi com outro objetivo lá para dentro. Não foi procurar Davi lá dentro. E eles quietinhos ali, eles vão chegar até Davi e vão dizer: olha, Davi, Deus o entregou nas suas mãos. Eis o momento, a oportunidade que você tem de acabar com a vida de Saul. É agora a sua chance. Deus o entregou na sua mão. E Davi vai pé por pé. Ele vai indo, ele chega até Saul e arranca a sua espada e corta a veste, um pedacinho da orla da veste de Saul. Ali os seus homens, o seu exército não entenderam o que você está fazendo e Davi vai dizer: Deus o constituiu rei de Israel, Deus o ungiu e colocaria eu a mão ou feriria, mataria eu um escolhido do Senhor, um ungido do Senhor. Olha só a fé deste homem. A ira do seu coração não deixa ele passar do ponto. Não deixa ele ser como os homens maus.
Aquela pessoa ali é ungida do Senhor, então ele respeita aquela pessoa, mesmo aquela pessoa agindo conforme a sua própria vontade contra Deus. Davi, ele consegue ter amor em seu coração e poupa a vida de Saul. E ali ele dá um ensinamento para os seus homens em dizer que não se toca no ungido de Deus, não se toca naquele que Deus escolheu. Assim também Saul era para agir com a vida de Davi, mas Saul, Deus o rejeitou. Mas Saul está com o espírito maligno, mas Saul está determinado, Saul, ele está convicto em seu coração que ele precisa matar Davi, porém Davi lhe poupa a vida. Então Saul sai da caverna e vai muito longe. Davi também sai da caverna e agora ele vê os homens, os soldados de Saul e Saul indo adiante. Então Davi vai dar um grito: Saul, meu rei, estou aqui e quero te dizer algo, quero te falar que você é muito importante para mim. Você é tão importante e eu não sei o porquê você está me perseguindo, querendo me matar. Que mal te fiz? Mas hoje eu te poupei a vida. Olha para suas vestes e vê se não está faltando algo. E Saul vai olhar para suas vestes e vê um pedaço cortado. E está lá Davi com aquele pedaço estendido e mostrando para ele: olha aqui, eu tive a oportunidade de acabar com sua vida, mas não fiz, porque tu és ungido do Senhor. Quando ouviu isso, Saul, ele se quebranta. O que é isso? É arrependimento. Saul, ele se encontra ali quebrantado, ele se encontra no estado de humilhação, ele vê o quanto Davi foi amoroso com a vida dele e ele chorou em alta voz. Saul, ele agora se transforma como um menino que está querendo algo e chora até encontrar aquilo. Então Saul, ele se arrependeu e chorou e disse: olha, você me pagou o mal que eu te fiz com o bem. E assim Saul, ele vai contente, feliz por Davi ter poupado a vida, e Davi, ele também volta. Mas aí, meus queridos, isso não acaba não. Por que não acaba? É só um momento. Tem pessoas que até se arrependem, vão para a igreja, cantam, louvam, levantam a mão, pregam, agem como se fosse um cristão verdadeiro. Quantas pessoas hoje na mídia que estão levantando a voz em nome de Jesus, mas a vida não muda, a vida não é transformada. Choram aqui, choram ali. Ai, você não pode julgar, irmão, quem é do Senhor e quem não é. Ninguém está aqui para julgar, mas pelas árvores se conhece os frutos. Não tem nada de Deus na vida dessas pessoas. Essas pessoas se fazem de cristão, mas por trás são lobos devoradores. Muitas das vezes essas pessoas só querem algo, benefícios e usufruir da fé e da benevolência dos crentes, das pessoas mais fracas, e arrancam rios e rios de dinheiro. São pessoas que até são quebrantadas, sentem um mover naquele momento, mas aquilo não é o mover do Espírito Santo, mas uma comoção do coração, e não há arrependimento, e não há uma vida de entrega total a Deus, e não há uma vida dedicada ao nosso Deus. Então com certeza vai voltar a mesma vida. É o que acontece com Saul. Saul, mesmo depois de acontecer isso, Saul vai continuar implacável na vida de Davi, vai continuar tentando a vida de Davi, e nós vamos estar aqui para estudar, para ver até onde vai, porque esse é o nosso objetivo, nosso discipulado, é estudar a Bíblia inteira. Buscar na Bíblia inteira as histórias e saber o que Deus tem para nossas vidas. Por isso nós precisamos ser cristãos verdadeiros como Davi. Não desejamos o mal para ninguém, não queremos o mal de ninguém. O Senhor vai tratar cada um, porque a Ele pertence a vingança. É a Deus que nós colocamos as nossas lutas e prove aqueles que vêm perseguindo sobre as nossas vidas. Amém? Agora no capítulo de número 25, meus queridos, Samuel chegou então o dia dele. A hora, o momento, o dia estava marcado no céu. Muitas pessoas não entendem a morte e muitas pessoas cobram de si mesmo uma explicação para algo que aconteceu com um ente querido e não conseguem achar. Por quê? Porque a morte não tem explicação. De todo lado que você tenta achar algo que possa trazer um conforto para o seu coração da morte de um ente querido, você sempre vai
sofrer mais ainda e vai vir mais tristeza para o seu coração. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos descansar em Deus. Saber que Deus está no controle, que Ele tem a hora, o momento e o dia certo de todas as pessoas. Ninguém vai embora dessa terra antes da hora e ninguém vai passar depois da hora. Ou seja, o tempo determinado para cada um de nós está lá no céu, na mente do nosso Deus que controla todas as coisas. Se eu não passar de hoje, eu estou com Ele hoje. Mas se eu não passar de hoje, o que acontece? Daqui para frente, se acontecer algo e eu tiver que partir, estarei com Ele na glória. Então descansa a sua vida no Senhor, coloque o seu coração no Senhor, pelos seus entes queridos, por alguém que se foi e até hoje você não consegue a paz verdadeira para o seu coração. Deus, Ele quer trazer ao seu coração que Ele está no controle. Ele trará à tona, Ele trará de volta os vivos em Cristo Jesus no dia do juízo final, e cada um vai ser julgado pelos seus feitos. Então quem vai morrer? O sacerdote, o levita, o juiz Samuel. Samuel, chegou o momento dele, a hora dele, e nesse capítulo de número 25, então relata a morte de Samuel. Faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, choraram e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então Samuel, ele morreu e todo Israel chorou, pranteou, sofreu com a morte de Samuel, porque foi um grande homem de Deus. A sua mãe o consagrou, como nós estudamos, desde pequeno, desde o ventre. Ela consagrou o seu filho a Deus e ele honrou a Deus até a sua morte. E nós vemos aqui um homem realmente que serve a Deus desde criança e que não se desviou da fé. Davi, ele estava ali também, ele também pranteou, ele também chorou, mas teve que sair. E ele foi para um local. E ali havia um homem chamado Nabal. Davi conviveu ali e ali ele ajudava todos os povos. Ele mantinha a ordem, como ele fez lá na cidade de Keila. Não é verdade? Então o que acontece? Davi, ele não pegava nada de ninguém, ele não agia errado com ninguém. E ele chega na terra de Nabal. Nabal era um homem muito duro de coração, era um homem orgulhoso, um homem que, sabe aqueles mãos fechadas que não ajudava ninguém? Era Nabal. Nabal só queria saber das suas riquezas. E Davi manda os seus moços ir a Nabal e ia dizer a Nabal: olha, nada eu tirei de você, eu não levantei contra você, eu estou aqui, mas nunca entrei nas suas terras, nunca peguei nada que é seu, e eu peço um favor para você, que mande aí pão para mim alimentar e os meus homens, mande carne, manda algumas coisas para mim, porque, como você sabe, estou fugindo de Saul e eu preciso de algumas coisas. Então Nabal diz àqueles homens de Davi: quem é Davi? Eu não conheço. Quem são vocês? Não vou dar nada para vocês não estou obrigando ninguém a fazer nada por mim não. E assim despede aqueles homens de Davi sem nada. E os homens chegam até Davi e relatam tudo que Nabal tinha falado. Nabal fez para com os moços, não dando nada para eles. E Davi fica muito furioso. Davi fica tão bravo que agora ele reúne 400 homens e pretende vir contra Nabal para matá-lo. Ou seja, como pode alguém falar isso contra o ungido do Senhor? Alguém que está sempre ajudando, alguém que está sempre por perto, mantendo a paz. Nunca peguei nada dele, nunca fiz nada contra ele. E em vez dele me ajudar, ele fala dessa forma: vamos 400 homens comigo, deixa 200 aqui guardando as coisas. E nós vamos lá contra Nabal. Nesse meio termo, tem um moço de Nabal que vai de encontro à esposa de Nabal, que se chama Abigail. Abigail é o contrário de Nabal. Se Nabal é um homem duro de coração, se Nabal é alguém orgulhoso, é alguém que ama a avareza, ou seja, alguém que é dado a muita riqueza, mão fechada, mão dura, Abigail é totalmente ao contrário. Abigail é uma mulher de Deus, uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher temente, alguém que apazigua, alguém que está ali sempre disposta a ajudar, a fazer o bem. E Abigail, ela era muito formosa, uma mulher muito linda. A Bíblia relata dessa forma. E quando aquele moço vem até Abigail, vai dizer: olha, Nabal falou dessa forma com Davi, depois de tudo que Davi fez por nós, depois de Davi manter a paz. Ele já sabia o que aconteceu nas outras cidades, o que Davi tinha feito. Davi tinha ajudado a cidade de Keila e outros lugares. Davi, ele ajudou aquele povo.
ele batalhou pelo povo e agora ele estava convivendo ali por perto e nada tomou ali de Nabal e nada fez contra eles. E agora pedindo algo para se manter, Nabal recusou e Abigail agora sentiu em seu coração de apaziguar a situação, porque Davi vem determinado e pronto para fazer uma maldade ali com Nabal e contra aqueles que vier contra ele também. E o que acontece? Abigail prepara ali pão, carne e pega um jumentinho, manda na frente, cheio de coisa ali para Davi e seus homens, e vai ali com os servos de encontro a Davi. Quando ela encontra com Davi, ela conversa com Davi, ela pede perdão em nome de Nabal. Meu esposo é orgulhoso, meu esposo é duro, é avarento, meu esposo ele só vê as riquezas, é uma mão fechada. E não olhe para isso, Davi. Por quê? Porque agora está aí o que você precisa, o que você necessita, para que você não faça nenhum mal contra ele, porque ele é duro de coração, e eu não quero que algo aconteça contra a vida dele. Davi, ele compreende o coração de Abigail. Davi vê uma mulher de Deus em Abigail, e assim ele poupa a vida também de Nabal. Ele não vai mais contra Nabal. Ou seja, deu certo o plano de Abigail, porque ela é uma mulher de Deus. Nem todas as nossas causas nós devemos resolver na violência. Abigail poderia avisar Nabal, para Nabal preparar uns homens para quando Davi chegar, estar pronto também para batalhar. Mas a Abigail, sendo uma mulher de Deus, ela sabe conversar com Davi, porque o Espírito de Deus havia na vida de Davi. Porque Abigail conhecia o Deus que servia. E assim ela volta vitoriosa da sua conversa, ela consegue apaziguar, Davi fica quieto no seu canto e ela volta para sua casa. E quando ela chega em casa, o seu esposo está dando um banquete. O seu esposo está tomando vinho, está bebendo, se alegrando. Como se nada tivesse acontecendo. Quando Davi chegasse ali, ia ser um prato feito nas mãos de Davi. Ou seja, aquele homem não consegue enxergar nenhum perigo que corre a vida dele. Ao ele negar o sustento para Davi, ele estava colocando a sua vida em risco. Mas ele não consegue perceber isso porque um avarento, um orgulhoso, alguém duro de coração, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente a não ser os seus planos, seus objetivos, as riquezas, os seus bens materiais, e não consegue ver o perigo que anda a sua vida. E na Abigail chegando ali, ela percebe que ele está muito bêbado, ele não iria compreender o que ela fez, ele poderia até vir contra ela, porque era um homem duro, um homem bravo. E assim ela espera ele dormir, ela vai dormir também, acorda pela manhã. Quando ele acorda, ela relata tudo o que fez, tudo o que aconteceu, e ele ficou desgostoso. Mesmo assim, ele não mudou, ele não voltou atrás nas suas palavras, ele ficou doente de raiva, doente, obcecado pelo que Abigail fez, pelo que aconteceu, e ele estava amargurado, e ele estava agora triste, e já não vinha mais aquela alegria do vinho, aquela alegria passageira da festa que ele tinha dado. Aquilo ali tudo passou. É como na vida das pessoas que têm alegria e prazer nas bebidas, nas farras, né, em prazeres da carne. Tudo isso passa e vem a agonia depois. Do dia seguinte vem a ressaca, não só a ressaca como também um mal-estar, é o vazio e o vazio da alma, clamando e pedindo a ausência de um Espírito. E esse Espírito não é um qualquer, é o Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente traz prazer e felicidade para as nossas vidas. É o Senhor Jesus. E assim, aquele homem amargurado, Deus fere a vida dele, Deus veio contra ele, e não demorou muitos dias para que ele morresse. E agora chegou a notícia para Davi que ele faleceu, e Davi agradece a Deus. Davi, ele fala com Deus dizendo: ó Senhor, muito obrigado por pleitear a minha causa, por agir contra aquele homem, porque a ti pertence a vingança. Nós não podemos ir contra as pessoas. Aquele homem se levantou contra o ungido de Deus. Tem muitas pessoas hoje dizendo ser cristão e está dizendo: não se levante contra o ungido do Senhor. Não é dessa forma não que Deus age. Se fosse assim, os ateus iam todos morrer, porque todos falam contra Deus, falam contra os cristãos. Ou seja, eles não acreditam em Deus, então eles não vão aprovar. E mesmo nós falando de Deus para eles, vão negar e vão falar coisas ao contrário. Tem muitos que xingam, tem muitos que falam palavrões. Então, se Deus fosse agir como agiu na vida de Nabal, já teria morrido todo mundo. Não é dessa forma, mas também a Bíblia nos diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que as pessoas fazem contra os cristãos, contra o ungido de Deus, as pessoas vão pagar de alguma forma, de algum meio. Não estou desejando a morte de ninguém, mas plantou, vai colher.
Nós não desejamos, nós pregamos e anunciamos para que as pessoas sejam convertidas. Se não quiserem, vão viver a vida da forma que querem, respeitamos. Mas Deus, Ele vai agir nessa terra. Não é assim que também que acontecem as perseguições e muitos cristãos morrem? Morrem em meio à perseguição e à humilhação dessa terra? Morre hoje, mas amanhã está lá com Deus. E Davi agradece, e Davi não somente agradece a Deus, como também manda o seu servo ir de encontro a Abigail. E quando o servo chega até Abigail, vai dizer: ó, Davi te quer como esposa, você aceita? Ele não quer deixar você sozinha, você é uma mulher boa, uma mulher temente a Deus, e ele quer casar com você. Abigail prepara ali, se arruma ali e vai sair de encontro a Davi, leva 5 moças com ela, 5 servas dela, e vai chegar até Davi, e ambos vão se casar. Há também Ainoá de Jezreel, que também Davi vai casar com ela, e casa com as duas naquele momento. Agora Davi passa a ter 2 esposas. Irmão Helder, e a outra, a terceira, Mical, lá de Saul. Mical, Saul deu a outra pessoa, porque já não gostava mais de Davi e não queria ninguém da sua família envolvido com Davi. Jonatas ia escondidas para ver Davi, para conversar com Davi, para fazer aliança. A sua amizade é verdadeira, mas Saul não sabia, não é verdade? E agora a esposa foi tirada dele, e Davi arruma mais 2 esposas e vai tentar viver a vida, e vai ver se Saul deixa ele em paz. Coisa que é muito difícil, pelo que nós já relatamos aqui, por ele ter o espírito maligno, por Deus ter o rejeitado, por ele ter algo em seu coração, um plano em seu coração, que só Deus poderia tirar, mas estava destinado para Saul ser daquela forma, e ele seria até a morte. E nós vamos ver mais para frente o que vai acontecer nesse discipulado. Então hoje nós estudamos: Davi poupa a vida do ungido de Deus. Davi é um homem bom, alguém que serve a Deus, alguém segundo o coração de Deus. E Saul chora, se arrepende, se quebranta e volta para sua casa. Deixa Davi por um momento, por um tempo, em paz. Davi vai para as terras de Nabal, pede ajuda, Nabal não dá. Davi fica enfurecido, fica furioso e vai contra Nabal. Abigail, esposa de Nabal, tenta apaziguar a situação e consegue. E assim Deus fere a Nabal pelo que ele fez, pelo orgulho e a avareza do seu coração. Nabal morre. Assim Abigail fica lá sozinha, mas Davi manda servos a dizer que Davi queria tomá-la por esposa, e ela vem, e ali ele casa com ela. E Ainoá também de Jezreel, Davi também casa com ela, e nós no próximo estudo vamos ver o que vai acontecer no próximo discipulado. Algo para nós hoje: os planos de Deus não vão ser frustrados. O que Deus falou, o que Deus determinou, vai acontecer. A Bíblia é cheia de promessas na Bíblia. A partir deste momento agora, eu estou com Deus. Mas daqui a pouco, chegar o meu dia, a minha hora, o meu momento, e Deus me quiser lá, eu estarei com Ele lá. E as promessas dele em vida vai ser concluída lá. Porque a promessa maior dele é que nós viveríamos para sempre no reino dos céus. Então, se você morre hoje, as promessas de Deus não caem por terra na sua vida, elas vão se cumprir lá. Porque tem promessa que é lá, de viver na paz, sem choro, sem pranto, sem dor, sem tudo isso acontecendo, perseguição, humilhação, as coisas ficando difíceis, mas permanecemos fiéis como Davi e não vamos tocar em ninguém, nenhum ungido de Deus, nenhuma pessoa. Vamos orar pelas pessoas e vamos buscar, mas não deixe de falar a verdade, não deixe de pregar a verdade, não tenha medo do que pode lhe acontecer pela verdade, antes tenha temor ao dono da vida, aquele que é sobre você, aquele que manda você falar, que manda você pregar, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.